A gente fala sobre o polêmico artigo sobre racismo reverso publicado na Folha de São Paulo neste final de semana e que provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Olha, gente, o autor do texto é o escritor e antropólogo Antônio Risério, que defende neste artigo que, sob a capa do discurso antirracista, a esquerda e o movimento negro reproduzem um projeto supremacista, tornando o que ele chama de neorracismo identitário mais norma do que exceção. Essa tese gerou muitos protestos na internet. A hashtag Não Existe Racismo Reverso ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante todo o domingo. O professor e advogado e colunista da Folha, Tiago Amparo, escreveu: racismo é um sistema de poder econômico, jurídico, midiático, social, físico, fundado na ideia de que não somos humanos. Nunca houve no Brasil negros com poder oprimindo brancos. Afirmar o contrário com anedotas é desonesto na medida em que é cruel. Adriles Jorge, eu sei que esse é um tema que mexe com você. Complexo. E eu sei que você concorda com muitos pontos ali do que o Risério escreveu, né? O Risério não faz só teorias, ele dá exemplos. Os exemplos que eles dão são de países países internacionais, né? Fala de um estupro de uma mulher que foi taxada, que foi colocada pela imprensa, a mídia americana, como uma coisa menor. Ou seja, existe. A questão que se coloca, eu acho que é bastante simples. Quando você impõe uma educação que diz que separa brancos e negros, uma educação que diz que brancos são opressores, que brancos são ditatoriais, que brancos são racistas, que existe um racismo estrutural em toda parte do Brasil, é claro que você inocula, não só no Brasil como em outras partes do mundo, o princípio de um ódio e de um ressentimento e da possibilidade de uma vingança que se traduz como uma espécie de falsa justiça. Isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, com o Black Lives Matter, que conseguiu fazer atos terroristas, atos até racistas, contra brancos, contra negros, contra toda sorte de pessoas, e eventualmente a mídia passava algum tipo de pano. Aqui mesmo, na Jovem Pan, quando eu disse, e eu reitero isso, que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, portanto, o país menos racista do mundo, ou seja, o que a gente tem aqui no Brasil é uma espécie de preconceito racial ligado à pobreza, por aquela velha questão, na pós-escravidão, os negros foram jogados na marginalidade, infelizmente essa marginalidade pode criar a potencialidade de algum tipo de crime, então você associa o negro à imagem de um excluído social, potencialmente pode ser um criminoso, isso é muito triste, é um preconceito racial, mas não é um tipo de racismo, como existe, inclusive, em certas partes dos Estados Unidos ou em outras partes da Europa, que você tem nojo, asco, você humilha alguém simplesmente pela cor da sua pele. No Brasil, não. A gente tem exatamente a possibilidade dessa miscigenação, as pessoas namoram entre si, casam entre si, é até muito difícil, às vezes, separar quem é branco, quem é negro, da população parda brasileira. Agora, quando você inocula de cima para baixo, estabelecer esse princípio de ódio, de ressentimento, você cria a potencialidade de um racismo reverso. E eu dou um exemplo aqui. Quando eu falei desse país miscigenado, alguém retrucou assim, mas a miscigenação nasceu na época do período colonial e na época da escravidão, quando os senhores de engenho estupravam a escravidão. Sim, aconteceu isso tudo, mas 200, 300 anos depois do período colonial, as pessoas transaram, as pessoas ficaram com mulheres negras ficaram com homens brancos, e eventualmente a gente se tornou um país mais miscigenado do mundo. Aí um comediante, que eu não vou dizer o nome dele, falou que queria me esfaquear. Falou que ia esfaquear, queria tocar fogo na Jovem Pan e, eventualmente, foi visto como uma gracinha. Agora, imagina um homem branco dizendo que vai esfaquear um homem negro e faz esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo com isso que o racismo reverso seja uma coisa hegemônica do Brasil. Seria patético falar isso. Existe, sim, um preconceito racial ligado, mais uma vez, à pobreza no Brasil. Existem casos episódicos, pontuais, circunstanciais de racismo no Brasil. É diferente dizer que o Brasil é eminentemente um país racista, mas agora, não dá para dizer que o racismo seja simplesmente uma questão de foro econômico. Se um negro é ensinado que a população branca é opressora, é canalha, é racista, desde a sua tenra infância, se um negro, dentro do movimento negro, coloca essa teoria de maneira absolutamente concreta em cima da cabeça de outros negros, eventualmente eles vão dizer que a população branca é, por si só, meio racista. Quando você principia a falar em lugar de fala, por exemplo, já é um lugar de exclusão. Só o negro pode falar da dor que é o negro. Como é que você vai falar o pardo é um sujeito que tem a dor negra, sendo que ele é meio branco, meio negro? Ou seja, esse identitarismo
Eu acho que é esse o princípio do Antônio Rizário. Ele promove a possibilidade, e ele dá casos documentados, de estabelecer um tipo de racismo reverso, que ainda é, nos Estados Unidos, pontual. No Brasil é menos pontual assim, mas assim, quando você inocula na cabeça de uma geração inteira de crianças que negros são bons, mulheres e brancos são ruins, ou que, sei lá, mulheres são boas, homens são opressores, porque tem cultura do estupro, que homossexuais são uma população totalmente oprimida e que heterossexuais são uma população fascista. Ou seja, esse tipo de binarismo, de separação entre preferências sexuais, a cor de pele, gênero sexual, é uma coisa que a esquerda identitária faz no Brasil e no mundo e que causa um tipo de preconceito reverso, isso é claro. Muito bem, esse foi então o comentário do Adriles aí sobre essa polêmica do racismo reverso. E agora, 11h02, nós estamos também aqui com o pessoal do rádio e nós estamos discutindo essa questão aí do artigo do Antônio Rizário na Folha, falando sobre racismo reverso, racismo de negros contra brancos. Isso existe, Zoe Martins? Olha, Vini, não existe racismo reverso, existe racismo. E tanto branco como negro pode sofrer racismo. Eles estão, essas pessoas que colocam isso na sociedade, que querem colocar um contra os outros, eles querem segregar. Então, por exemplo, cotas raciais. É uma forma de discriminar os brancos, porque exclui os brancos e dá prioridade aos negros. Então, o que as pessoas têm que entender, o Adriles foi perfeito nas suas colocações, então não vou aqui ficar repetindo, só vou resumir. O que as pessoas têm que entender é que, sim, qualquer um está sujeito a racismo, tanto branco como negro. E o que a gente tem que combater é essa rivalidade, né? Essa coisa que está aumentando a cada dia mais de colocar um contra o outro. O que temos que entender é que todos somos seres humanos. E que sim, tem que reconhecer, infelizmente, existe racismo no Brasil ainda, existe uma exclusão de negros e não vai ser colocando negros contra brancos que a gente vai resolver essa situação. A gente vai resolver essa situação combatendo o racismo como um todo e entendendo que todos somos seres humanos e todos precisamos de oportunidades, de emprego e parar um pouco com essa briga. Diogo, o Antônio Rizário, nesse artigo da Folha, ele dá alguns exemplos, como o Adriles disse aqui, mas são exemplos lá de fora, né? Ele cita muito exemplos ali dos Estados Unidos, de racismo de negros contra brancos, asiáticos, judeus. Essa é uma realidade aqui no Brasil também? Ou, como o Adriles disse, esse racismo também que existe no Brasil, até mesmo racismo de brancos contra negros, é algo pontual? Olha, Vini, eu discordo do argumento central do artigo do Rizário, né? Eu não vejo como algo sistemático o que ele chama de racismo reverso. Ele fala, por exemplo, acho um tremendo exagero, ele fala que há um projeto supremacista da esquerda nesse sentido. Eu acho isso um tremendo exagero. Eu acho que se existe racismo reverso, eu não sei nem se esse termo é apropriado ou não, mas ele é mais a exceção do que a regra. E quando a gente fala de racismo de brancos contra negros, a gente tem que lembrar que existe por trás disso algo que perpetua privilégios, né? Isso existe no Brasil. E não é só uma questão econômica, como disse o Adriles, não é só aquela questão do racismo com um fundo econômico que associa com marginalizados. Eu acho que é, de fato, algo que perpassa toda a relação aqui no Brasil, né, nessas relações que são muito escondidas, né, que ficam por baixo do pano. São veladas, né? Exatamente. Não é como nos Estados Unidos, em que as divisões raciais são muito mais claras, o que é um problema, mas no Brasil fica mais, enfim, oculto. Então eu discordo do Rizário nesse sentido, eu discordo no ponto central em que ele fala que há um projeto supremacista. O que me incomoda, às vezes, por parte da esquerda, é uma tentativa, digamos assim, é o exagero da militância. A militância, sempre que tem exagero, enfim, qualquer militância tem exagero, né? É quase difícil, impossível evitar isso. E esses exageros levam ao ponto de querer mudar a língua portuguesa, por exemplo, com expressões que se diz que tem fundo racista e muitas vezes não tem, né? Então, esse eu acho que é um ponto também que merece ser discutido. Ô, Diogo, quando você fala que é uma coisa oculta, eu acho que até é interessante você falar, e eu concordo que existe racismo pontual,
oculto, envergonhado no Brasil, mas é melhor que seja uma coisa envergonhada, que a pessoa pelo menos tenha a dimensão de que ela está fazendo uma coisa errada, que ser uma coisa declarada, como tem no Alabama, em outros estados americanos, essa divisão racial. Eu volto a dizer, se a gente tem um país miscigenado, isso é muito simples de interpretar. É porque negros e brancos conseguiram se conciliar no Brasil após o período da escravidão. É o país, eu volto a dizer, mais miscigenado do mundo. A gente não tem 60% de população negra no Brasil. A gente tem 8%, em média, de população negra retinta e 60% de população parda. Então é até difícil, de alguma forma, você estabelecer qual é a diferença entre o negro e o pardo. É claro que a população branca, mais branca, a cor da pele está ligada a altos postos econômicos, outra coisa do tipo, porque, mais uma vez, a população negra marginalizada é associada à pobreza após a escravidão, quando ela não teve grande chance assim, mas ela se misturou à população branca. O problema da esquerda identitária é que ela estabelece inúmeras divisões dicotômicas e, assim, binárias e totalmente boçais. É você dizer para uma criança que um negro é legal, um branco é ruim, uma mulher é legal, é sempre vítima, um homem é sempre um culto, estuprador, abusador, ou um homossexual vive preconceito de todos os tipos. O heteronormativo é uma pessoa que oprime sexualmente todas as outras. Ou seja, esse tipo de divisão binária cria, por conseguinte, obviamente, algum tipo de preconceito em cima daquele macho, adulto, branco, heteronormativo, que é visto, sob toda a perspectiva da esquerda identitária, como um mal a ser combatido. E a gente vê isso em linchamentos, em perseguições, em cancelamentos de internet. É uma coisa hegemônica no Brasil? Não. É uma coisa de uma bolha, de uma elite sociocultural e intelectual, que persegue pessoas, às vezes, como você bem disse, até por questões linguísticas. O sujeito fala de humor negro ou denegrir, é visto como racistas, sendo que essas expressões sequer têm um fundo racial, tem uma dicotomia entre claro e escuro. E aí, eventualmente, você criando o preconceito onde ele não existe. Aí é o mal da esquerda identitária. É o sujeito que se coloca no lugar de vítima para poder perseguir e massacrar o outro, sendo que ele não pode sofrer represália porque ele é a vítima preferencial, quer seja porque ele é negro, quer seja porque ele é mulher, quer seja porque ele é homossexual. Esse é o problema da esquerda identitária, que não admite diálogo e impõe preconceito goela abaixo das pessoas e, eventualmente, promove um preconceito reverso. O Adriles, mas muitos críticos aí desse artigo do Antônio Risério dizem que ele acaba citando essa questão da relação de poder. E aí, quando você vai ver, né, o cenário social do Brasil, você não encontra os negros, por exemplo, em posições de liderança. Você vê que muitos negros são discriminados em vagas de trabalho, não estão nas maiores classes sociais. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não sei exatamente se, por exemplo, no futebol e na música, os negros têm uma participação espetacular, mesmo nos Estados Unidos. No basquete, o branco é uma exceção. Há certos tipos de atividade, de trabalho, em que os negros têm uma representatividade enorme. Mas aí vai Brasil. Muito pelo talento da pessoa, questão, né? Pois é, mas a questão é essa. Se existe uma opressão... Mas e na questão empresarial, que você depende justamente de um... A questão empresarial é associada de um empregador aí, tudo bem. Que te contrate, que te dê oportunidade. Isso. A questão socioeconômica no Brasil, existe sim uma espécie de racismo, você pode chamar de estrutural, porque a população mais rica geralmente tem a cor de pele mais branca. Mas eu acho mentira de que existe um preconceito em relação ao negro entrar numa empresa. A questão é que, mais uma vez, quando você tem uma população de 60% de pardos, Vini, aí o pardo, ele vira negro quando convém ao estudioso. Por exemplo, o pardo tá almoçando num restaurante chique, aí ele é branco. Agora, quando ele está na cadeia, e não é verdade que tem 90% de negros na cadeia, é 90% de população parda, aí o pardo vira negro. Ou seja, existe uma série de números confusos, exatamente porque não tem um medidor específico da quantidade de melanina na pele para saber em que medida o sujeito é discriminado, em que medida o sujeito é branco ou mais preto. Agora, existe realmente, na questão socioeconômica, uma espécie de privilégio a uma população branca, porque, mais uma vez, os negros foram jogados à marginalidade depois da escravidão. O que não acho que significa que o país seja eminentemente racista. E aqui eu falo do conceito de racismo, é você tirar alguém de um lugar porque ele é negro, você bater em alguém, você diminuir alguém por causa da cor da pele, você humilhar alguém por causa da cor da pele. Isso não existe. Existe mas isso no acontece. Brasil um preconceito, mas são casos episódicos. Né? São casos episódicos. O que existe no Brasil é um preconceito racial que é vinculado à exclusão social e à pobreza. É triste, é difícil de tirar
nesse tipo de fosso que a gente vive, mas é uma questão de ascensão econômica, muito mais ascensão econômica do que um preconceito, do que um racismo especificamente, velado ou não. Diogo, como é que você vê essa questão do que a gente chama de racismo estrutural, que vai um pouco além da questão até da injúria racial, e se isso tem efeito ou não nisso que a gente está discutindo agora aí, sobre a contratação de pessoas negras nas empresas, sobre a falta de pessoas negras em posições maiores nas empresas, sobre essa relação de poder que é algo que o Antônio Risério cita aí nesse artigo? Olha, Vini, eu acho que não tem dúvida, ao contrário do Adriles, pelo que eu entendi do comentário dele, eu acho que existe sim esse preconceito nas contratações em empresas. Eu acho que isso, inclusive, eu já vi racial? Isso acontecer, exatamente. Agora, aí vem a questão das cotas, né? Será que as cotas resolvem esse problema? Porque nas escolas, por exemplo, para entrar nas universidades, as cotas já se provaram com a experiência brasileira que elas têm sim o efeito de diminuir essa disparidade de oportunidades entre negros e brancos, pelo menos no acesso à educação superior. A questão, para mim, nesse ponto, é que há um dilema, é como definir, né, quem é negro, quem é branco. Então, esse sempre foi, para mim, um desafio do ponto de vista moral até. Como é que você coloca na mão do Estado ou de um comitê de uma universidade o poder de decisão sobre quem é negro e quem é branco? A gente viu, inclusive, quando isso começou, episódios em que dois gêmeos, né, irmãos gêmeos, um conseguiu entrar com cotas e o outro não. Então, essa para mim é uma questão de difícil solução. Mas isso não quer dizer, na minha opinião, que as cotas não sejam efetivas. Eu acho que elas são. Diogo, note bem. É muito simples a solução dessa questão. Não é melhor fazer uma cota social? A partir do momento que você faz uma cota étnica, de divisão racial, você coloca negros e brancos numa população parda e miscigenada. E você cria um tipo de fator de divisão racial e de preconceito. Pessoas que falam, por exemplo, meu bisavô era negro, eu sou negro também, como existe esse caso nos Estados Unidos, a gota de sangue, né, te transforma numa população negra. É muito mais interessante no Brasil você fazer um tipo de cota que possa excluir a pobreza, fazer uma cota social para quanto aquele sujeito ganha, que pode ter um pai negro e pode ter uma pele mais clara, e eventualmente não estabelece um tipo de divisão racial entre brancos e negros de maneira taxativa e coloca uma exclusão racial nesse sentido só por causa dessa cota, faça-se uma cota social, uma socioeconômica, é simples assim.